É isso aí, meus amigos, por aqui Ceará Reis trazendo mais informações para vocês. Simbora então pro pré-jogo, para o pré-jogo, enquanto isso vai estar passando na telinha para vocês aí. O último treino do Vozão antes de seguir viagem lá para Minas Gerais. Seguinte, pessoal, pré-jogo Atlético Mineiro versus Ceará, jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Aliás, o jogo vai acontecer mais tarde, daqui a pouquinho aí, hoje, né, domingão, às 18 horas, lá diretamente no estádio do Mineirão. Simbora então que a gente vai estar fazendo aqui, né, uma fotografia de o que esperar para este jogo. E falando em esperar para este jogo também, já deu um alô aí pra gente, ajude nosso canal a crescer, deixe seu like se ainda não é, e se inscreva em nosso canal. Simbora lá então de pré-jogo, começando aqui falando diretamente pelo Vozão, pessoal. Pois é, né, infelizmente o nosso Vozão não vive aí um bom momento e vem aí para este jogo buscando mais uma vez se afastar da zona de rebaixamento. Já não é a primeira vez, por enquanto a gente tem contado, entre aspas, não é? Com a sorte, e eu digo isto por conta dos outros times que também estão brigando aí para sair desta zona de rebaixamento. Lembrando a vocês, o Vozão que já não vence aí há 4 partidas. Já o Atlético Mineiro vem aí embalado por 2 vitórias importantes, né? E vem em busca aí de se firmar no topo da tabela, buscando alcançar aí o G6. E falando em tabela, pois é, a gente vai perder um tempinho, mas vai ser uma coisa muito importante. Vamos dar uma analisada aqui na tabela do Brasileirão aí após 30 rodadas. 30 rodadas. A começar aqui, vamos dar uma olhadinha rapidamente aqui no Atlético Mineiro. Pois é, o time do Atlético Mineiro, ele já estava vindo para este jogo motivado a conquistar os 3 pontos. Agora, pois é, pessoal, agora mais do que nunca essa turma está mais ainda motivada. Isto aí por conta da derrota no jogo de ontem do Atlético Paranaense frente ao Corinthians. O Corinthians acabou saindo vitorioso aí por 2-1. Isto fez com que abrisse aí a possibilidade, a chance e a oportunidade para o Atlético Mineiro, caso ele consiga vencer o Vozão, assim atingindo aí mais 3 pontos e ultrapassando o Atlético Paranaense. Significaria que ele estaria entrando no G6, não somente entrando no G6, mas ocupando aí a primeira cadeira da pré-Libertadores. Ou seja, o Atlético Mineiro vai vir com tudo para cima do Vozão. Falar aqui do Vozão infelizmente, né, chegado aquele momento que a gente, além de ter que falar do Vozão, também precisa falar dos demais times. É isso que a gente vai fazer aqui, rapidinho. Ceará segue aí após 30 rodadas com 32 pontos. Olha, o que chama sempre a atenção, eu vou estar sempre falando para vocês aqui, pessoal, o número de vitórias do Ceará após 30 partidas, somente 6 vitórias. Se você olhar na faixa aí de baixo, lateral vermelha aí, significa o pessoal que está na linha do rebaixamento, todos eles estão com uma vitória a mais que o Ceará. Abaixo um pouco tem o Juventude, mas eu não coloquei porque não está assustando ninguém, tá certo? Então vamos falar desses que aqui sim estão ameaçando um pouco o Ceará. O Ceará segue com 6 vitórias, por outro lado, ele é o que tem um saldo de gols menos pior, mediante todos aqueles que estão abaixo de sua linha aí da tabela, tá? Chama a atenção essa quantidade de vitórias por conta justamente da quantidade de pontos que todos os demais aí logo abaixo estão aí hoje, após 30 rodadas, tirando o Coritiba, né? Vamos começar aqui falando pelo próprio Coritiba. O Coritiba, que ele tem um jogo a menos, né, por conta aí do jogo do São Paulo, que acabou sendo adiado. Então, após 29 rodadas, ele está com 31 pontos e vai encarar agora no seu próximo jogo o Bragantino. Vai encarar o Bragantino jogando em casa. Para quem está aí na dúvida, pois é, existe uma margem de possibilidades em termos de vitórias, as chamadas estatísticas que levam uma certa vantagem para uma possível vitória do Coritiba, o que seria muito ruim para nós do Ceará. Então, bora lá torcermos muito para que o Bragantino consiga vencer, ou no mínimo tirar aí mais 2 pontos, fazendo um empate aí junto com o Coritiba, beleza? Olha, o Cuiabá jogou ontem com o Flamengo, não diferente daquilo que todo mundo também já estava esperando. O Flamengo sai aí com uma vitória, o que também ajudou bastante o Vozão, até porque o Cuiabá com isto permanece com 30 pontos. Ainda assim, apenas 2 pontos de distância. Galera, por enquanto, para se proteger, o Ceará tinha que ter pelo menos 4 pontos, no mínimo 4 pontos da linha da zona de rebaixamento. Muito por conta dessa quantidade de vitórias que eu venho colocando aí para vocês, tá certo?
No eventual tropeço, outro time não conseguiria atingir a numeração igual de pontos, automaticamente não haveria o risco dessa questão de quantidade de vitórias. Simbora lá, passamos pelo Cuiabá, agora vamos dar uma olhada rapidamente aqui no Atlético Goianiense. Algo ao nosso favor, Palmeiras aí vai jogar contra o Atlético Goianiense, vai jogar na casa do Atlético Goianiense. Por outro lado, o Palmeiras, que segue aí mais do que líder, né, o provável campeão aí deste ano, e também tem, né, uma margem percentual de provável vitória muito grande, então espera-se que o Palmeiras também vença o Atlético Goianiense, fazendo com que ele mantenha-se na pontuação de 28 pontos. Pular para o Avaí rapidamente, o Avaí vai encarar aí o Fortaleza, jogando aí fora de casa, né? Então o Fortaleza vem embalado, né? Então também tem uma margem, uma provável vitória do Fortaleza muito alta em cima, mediante o Avaí. Que ponto nós chegamos? Tem que torcer agora contra o adversário, isso é muito ruim. Vozão, toma juízo, Vozão. Eu sei, o jogo de hoje é complicado, é muito mais difícil, pessoal, do que da última partida que nós enfrentamos aí e dentro de casa, né? Há de se dizer, né? Já perdemos muito dentro de casa, empatamos demais e agora, querendo ou não, independente de quem seja o adversário, hoje no caso o Atlético Mineiro, a gente precisa vencer. Eu sei, tá difícil, tá complicado, problemas em campo, problemas extra-campo. Pois é, mas tem que encarar para tentar fazer com que a coisa aconteça e a gente não pode chegar e deixar acontecer na reta final, ficar na linha do desespero. Olha, um outro lado aí falando do Avaí, pois é, para quem não acompanhou, ele acabou sendo punido aí pelo Superior Tribunal aí, desportivo, por conta aí de uma partida que aconteceu na casa do Avaí e cortaram lá as fibras óticas da... essa torcida não tá fácil não, hein? Da rapaziada aí dos árbitros de vídeo e acabou sendo punido. Na verdade, não vão tirar pontos dele, mas ele vai deixar de ter um jogo dentro de casa e esse jogo seria dentro de casa, ele vai ter que ser obrigatoriamente jogar fora de casa, o que também acaba sendo aí algo favorável pra gente, tá certo? Então, olha, são jogos aqui importantes ainda que vão acontecer, o Bragantino com o Coritiba, lembrando, o Coritiba tem uma partida a menos, né? O Palmeiras aí com o Atlético Goianiense e o Fortaleza jogando aí com o Avaí. Beleza? Olha, dito isto, se liga aí porque agora é muito importante, a gente não tem como ficar olhando para cima da tabela, a não ser ficar, por enquanto, preocupado sim com a linha de baixo da tabela. O Ceará agora, mais do que nunca, precisa voltar e vencer. Mas como é que tá o Ceará hoje, o Ceará Reis? Pois é, a questão é um pouco complicada, né? Bom, como eu já disse, né? O Vozão não tá vivendo aí um bom momento em relação à tabela. Mas vamos dar uma olhadinha então, como é que foram os últimos 5 confrontos entre o Ceará e o próprio Atlético Mineiro, tá certo? Olha, os últimos 5 confrontos, pessoal, tá bem equilibrado, viu? Tá bem equilibrado, tá certo, o Ceará tá numa certa desvantagem em termos de número de vitórias. Se liga aí, ó, 2 vitórias pro Atlético Mineiro, 2 empates, 1 vitória aí pro nosso Vozão. Isso significa o quê? Cara, hoje em dia não significa muita coisa não. Mas significa que o Ceará precisa vencer de qualquer jeito. E mais do que nunca estaria pelo menos equilibrando um pouquinho aí essa tabela que a gente está olhando na tela, né? E claro, né? Ajudando um pouquinho o nosso Vozão aí se distanciar da linha de rebaixamento. Assim, bora, cara, a gente tem que falar aqui de desfalques. Deixa passar um pouquinho o treino aí dos meninos. Vou falar rapidamente aqui dos desfalques do Atlético Mineiro. Ele que poderá contar aí com o retorno do atacante Keno, que estava cumprindo suspensão, beleza? Que também é esperado aí o jogador Rubens, e assim caso ele esteja disponível, né? Lembrando, ele vinha se tratando aí, se recuperando de um quadro de virose. Desfalques de fato do Atlético Mineiro, tem o goleiro titular, né? O Everson, que acabou recebendo mais um cartão e tá fora, e tá suspenso. E também estão fora Pedrinho, Igor Rabelo e Guilherme Arana. Galera toda aí no departamento médico. Simbora agora falarmos aqui do Ceará. Quem está fora, põe na tela. É isso aí. Desfalques do nosso Vozão: Messias, Matheus Peixoto, Lindoso e Richard. Departamento médico: Vina, que não precisa nem falar, né? E o nosso atacante Mendonça, ambos suspensos aí. O Lucas Ribeiro, pois ele acabou não viajando, a última partida continuou sentindo dores, então também já um desfalque certo, tá certo? Ele nem viajou com o grupo, pessoal. Lembrando agora aqui, falando dos pendurados, que também acaba sendo uma grande outra preocupação para todos nós, até porque cada partida nessa reta final há de se entender como uma grande final, não tenhamos dúvidas. Os pendurados para este jogo, aqueles que entrarem em campo, né? E que correm o risco, caso assim recebam mais um cartão amarelo, estarão fora automaticamente já da próxima partida. São eles: João Ricardo, Bruno Pacheco,
Michel Macedo, Fernando Sobral, John Vasquez e Jô. Arbitragem, olha, levando-se aqui em consideração a experiência desse árbitro, 42 anos de idade, já apitou grandes partidas, inclusive, se eu não me engano, a última partida que o Flávio Rodrigues de Souza, árbitro FIFA, acabou de apitar aí recentemente, foi Internacional e Flamengo. Me chamou a atenção também que antes do jogo entre Internacional e Flamengo, ele chegou a apitar o jogo entre o Leão e o Flamengo. O Leão acabou saindo vitorioso e, de certa forma, acaba dando um sinal, porque a gente tem o hábito e o costume de sempre entender que, né, você sabe como é que a coisa acontece aí para times do Sudeste. Mas, em si, até aqui, pelo menos, o Flávio Rodrigues de Souza vem fazendo aí um bom trabalho, sem estar aí puxando aí a sardinha para ninguém, tá certo? Vem fazendo um tipo de arbitragem justa, beleza? Galera, então é isso, apoiem o nosso canal, não deixem aí de deixar o seu like, até porque cada vez que você aperta o like também está multiplicando informações aí do nosso próprio Vozão, tendo em vista que o que nós fazemos aqui é justamente trazemos informações do Vozão. Apoie o nosso canal, deixa seu like, se inscreva se você ainda não for inscrito. Atlético Mineiro e Ceará, 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar hoje, domingão, 9 de outubro de 2022, às 18 horas lá no estádio Mineirão, Belo Horizonte, e a transmissão fica por conta aí do canal Premier. É isso então, e pra cima deles, Vozão!